Sejam bem-vindos ao podcast Ponto Educa. Um espaço desenvolvido pelos alunos do Instituto dos Cegos da Paraíba, trazendo assuntos sobre inclusão, acessibilidade, música, entretenimento e muito mais. Ponto Educa. Apresentação: Otto de Souza. O Cuscuz, cordel do poeta Merlânio Maia. Havia menino corre, pega esse milho zarolho, esquenta água depressa, bota esse milho de molho, que amanhã bem cedinho tem muita gente de olho. É assim que falam pra gente no sertão cheio de luz, quando sabe que bem cedo a família quer cuscuz e todo mundo se anima, pai, mãe, filhos, tias e prima, pois é assim que se produz. Depois pega o milho inchado e vai moer no moinho, tudo com muito cuidado, depois com todo jeitinho, passa na peneira e vem separando o xerém, massa fina com carinho. E aí vai para a cuscuzeira já com água para ferver e a massa lá descansando para fazer seu dever, já com a massa descansada. A cuscuzeira é passada 10 minutos, pode crer. Aí tá pronto o tesouro. Basta juntar a mistura com ovo, manteiga ou leite, carne, peixe, rapadura com coco, jabá, galinha, bode, buchada ou sardinha, até com cuscuz se apura. Juntou com carne de sol e faz-se um prato bem nobre, com tripa assada ou com bofe, cotidiano do pobre com rabada sertaneja, ou com a peixada na mesa é para gastar muito cobre. Quando repartiu o pão, me falaram que Jesus perguntou a João e a Pedro: esqueceram do cuscuz? Por causa desse desleixo, comeram foi pão com peixe, pouca substância de luz. Disseram que foi assim que esse fato aconteceu. Nosso cuscuz, patrimônio cultural de onde nasceu. Cuscuz sustenta o Nordeste, dá força aos cabra da peste. Então, traz cuscuz pra eu. Opa! Que maravilha! Salve, salve, ouvintes, telespectadores! Que bacana, que maravilha estarmos juntos para mais uma edição do nosso podcast Ponto Educa. Rapaz, eu estava aqui dizendo aos amigos em off que quase que eu perdi as contas qual é a nossa edição do podcast, mas eles me lembraram aqui que já é a 8ª edição, rapaz. Como passa rápido, né? Estamos aqui para mais um Ponto Educa. Bom demais ter vocês ouvindo, divulgando, participando. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E hoje estamos aqui, eu, Otto de Souza, no comando do podcast e, como sempre, com os amigos. A gente nunca está só. O William Veras está comigo também por aqui, vai deixar aí os seus cumprimentos. E aí, meu amigo William, tudo bem, rapaz? Que bacana ter-o conosco. Grande Otto, fala, tudo bem, meu amigo? Pessoal, você que está em casa, muito bom estar aqui de novo na 8ª edição do podcast Ponto Educa, né? Eu já agradeço aí a você que está em casa, você que nos acompanha e você que tem divulgado o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo pelo carinho. E ó, lembrando, gente, vamos lá, hein? Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos se inscrever no canal, divulgar aí para os grupos no WhatsApp, para que o nosso podcast continue crescendo a cada edição. Hoje tá bem bacana, viu? Tamo por aí. Com certeza, tá show de bola, rapaz. Cada edição, uma melhor que a outra, é bom demais. Felipe Veras, se aproxime, rapaz, você também com a gente. E aí, Felipe, seja bem-vindo.
Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? E aí, Otto, William, todo mundo que está nos ouvindo, sejam bem-vindos. Já capricha no like aí, deixa sua inscrição se não é inscrito. Se caiu de paraquedas aqui, né? Já se inscreve no canal, porque de 15 em 15 dias, nas sextas-feiras, nós estaremos aqui na telinha do seu YouTube, do seu celular, do seu computador, do seu tablet, para trazer muita educação, muita informação e descontração para você. Valeu, Otto! É isso aí, Felipe Veras. E eu reforço, hein, para a galera se inscrever no canal do Instituto dos Cegos, acompanhar o nosso podcast. Sempre tem novidades, quadros especiais e vale a pena você divulgar nos status do WhatsApp, nos seus stories, enfim, nas suas redes sociais, grupos. Fique à vontade, espalhe para todo mundo que o nosso Ponto Educa está no ar. Bem, com a voz de locutor hoje, ó. Caramba! E rapaz. Tá com a voz potente, viu? Obrigado, muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu elogio, rapaz. Você também aí tá com essa voz de locutor, nosso amigo William Veras, né? São os nossos locutores. A mais voz de locutor. Até locutor romântico tem aqui nesse podcast, né, rapaz? Eita, coisa boa. Mas vamos que vamos. É isso aí, depois dos cumprimentos dos nossos amigos, vamos dar início aos nossos quadros. Olha, esse quadro hoje está muito bacana também, é o Muito Além da Visão, que vai trazer hoje a história de uma cantora muito conhecida, fez parte do Instituto dos Cegos da Paraíba. Inclusive, ela é irmã de um dos nossos amigos que foi entrevistado aqui no nosso podcast, o amigo Zé Roberto. Eu estou falando dela, Luciene Pereira. Ela vai falar um pouco da sua história no Instituto dos Cegos, vai falar também um pouco da música. Pois é, Luciene é cantora de mão cheia, tem grandes trabalhos, grandes músicas, e você vai conhecer um pouco desse trabalho com a entrevista do professor Marco Lima aqui no Muito Além da Visão. Em cada história, uma inspiração. Começa agora, Muito Além da Visão, com Marco Lima. Olá, pessoal. O quadro Muito Além da Visão está no ar, do podcast Ponto Educa. Eu sou Marco Lima, apresentador do quadro. Esse quadro traz narrativas da vida real de pessoas com deficiência visual. Hoje, especialmente, vamos conhecer a história de uma cantora jovem paraibana de muito talento, nascida em Lagoa Seca, Luciene Pereira. Foi aluna nossa do Instituto do Cego, juntamente com seus dois irmãos, que são também deficientes visuais, Andréia e José Roberto. Sua narrativa trará aspectos muito interessantes para nós das várias fases da sua vida, desde a sua chegada no Instituto dos Cegos da Paraíba, às suas atividades como cantora da banda Anjos e Demônios. E hoje, ela exerce profissionalmente as funções de bancária e cantora em Curitiba, no Paraná. É algo muito especial, particularmente para o apresentador, porque eu cheguei a recebê-la muito jovem na instituição e fui seu professor de música, seu primeiro professor de música. E sempre acompanhamos essas fases com muita alegria, o seu desenvolvimento. E isso eu gostaria que vocês também compartilhassem o talento, a história, a superação dessa cantora jovem, talentosíssima, chamada Luciene Pereira. Vamos conhecer um pouco mais da sua história. O meu primeiro contato com a banda Anjos e Demônios, não exatamente com a banda Anjos e Demônios, mas com o fundador, o idealizador da banda e compositor das canções, né, que é o Walter Emanuel, foi em um evento que eu estava cantando na Boate da Caixa com a banda Nova Geração. A Nova Geração foi uma banda formada em uma parceria entre o Instituto dos Cegos e a PASSE. E eu estava cantando lá, a gente
Fazia vários shows já com a nova geração, era bem legal. A gente viajava, inclusive. E num desses shows, que foi da Boate da Caixa, o Walter Emanuel me ouviu. Gostou muito da minha voz. E no final do evento ele veio falar comigo e falou assim: olha, gostei muito da tua voz, eu quero que você grave um CD com as minhas músicas. Só que eu não acreditei, né? Achei que era conversa de bêbado, enfim, não acreditei. Mas 2 semanas depois, o Walter foi ao Instituto já com a proposta para gravar com a banda Anjos e Demônios, e é claro que eu topei, né? Em 1995, gravei o CD com a banda Anjos e Demônios. Em 1996, a gente já estava viajando pelo Nordeste inteiro, tocando os grandes sucessos da banda. Olha, foi um período de muita coisa boa, assim, uma experiência muito legal. Porque toda vez que tu vê... Eu mesma não acreditava quando eu ouvia minha voz nas rádios, né? Era curioso, assim, impressionante, que a gente girava o botão do rádio, terminava numa rádio e começava na outra. Era aquele radinho ainda de girar o botão, eu lembro. E eu mesma não acreditava que aquilo estava acontecendo. E quando eu completei 18 anos, em 96, comecei a viajar com a banda e a gente não parava. Era show de terça a domingo. Ah, menino, hoje eu tenho um fã-clube, né? Até hoje eu tenho gente que é meu fã por causa da banda Anjos e Demônios, né? Inclusive tem hoje pessoal dizendo volta, banda Anjos e Demônios, mas a gente tá num outro caminho. Mas foi uma experiência linda, maravilhosa. No Instituto dos Cegos Adalgisa Cunha, além de concluir o meu ensino fundamental, né, junto com o Roberto e a Andréia, eu tive a oportunidade de aprender música, aprimorar os meus conhecimentos musicais, as minhas habilidades. Aprendi flauta com a professora Vera Perrone, violão e teclado com os queridos professores Marco Lima e Ricardo Ribeiro. O Instituto, além de incentivar o catolicismo, ele permitia que outras religiões cristãs viessem, né, nos apoiar financeiramente, materialmente, e também ensinar um pouco dos seus conceitos básicos, né? E foi a doutrina espírita que mais me encantou, e ela foi trazida para nós com o nosso querido Marco Lima, né? Apoiado também pelo Ricardo Ribeiro. Toda terça-feira a gente tinha evangelização no Instituto e realmente eu me encantei com essa doutrina e trago os valores éticos morais comigo até hoje, né? Esses valores me auxiliam hoje na minha vida como cantora, como pessoa, como ser humano. Então agradeço muito ao Marco Lima e ao Ricardo Ribeiro por nos trazerem tanto a música quanto o conhecimento da doutrina espírita. Mais ou menos aí no início dos anos 2000, eu saí da banda Anjos e Demônios e fui cantar em barzinhos, voz e violão, com o Ricardo Ribeiro, que é meu ex-professor e foi meu parceiro de música, e nós fomos casados também, né? A gente cantou muito pelos barzinhos de João Pessoa e também fizemos eventos privados, né? Inclusive com orquestras importantes, como a Orquestra Metalúrgica Filipeia e outras bandas de baile aí da Paraíba. O mercado então começou a escassear, começou a ficar um pouco mais difícil para nós, e nós resolvemos nos planejar para ir para Rio São Paulo. Nesse período em que a gente estava tentando mudar de local de trabalho, né, conhecemos um pessoal aqui de Curitiba, um casal de amigos muito querido, e Ricardo contou o projeto para eles e eles nos convidaram para vir para cá. Disseram, não vamos para Rio São Paulo, vem para cá porque o mercado está mais tranquilo aqui, e além disso vocês vão ficar na casa da gente até vocês se organizarem. Ficamos muito felizes com a proposta e viemos para cá, com certeza, né? A gente não teve dúvida. Viemos para cá e aqui a gente se apresentou em diversos lugares, barzinhos, restaurantes e shoppings também, e grandes locais também de eventos, como o Teatro Guaíra, Centro de Convenções de Curitiba, Ópera de Arame, também
deixa eu me lembrar, nossa, tantos lugares, os barzinhos, né? Alguns, Hora Extra, Beto Batata, Ripa na Chulipa, Dom Antônio, Madalosso, enfim. Nossa, a gente não parava aqui também. Todo fim de semana tinha evento. E nesse tempo em que a gente veio morar aqui em Curitiba, eu acabei me separando do Ricardo, mas a gente continua a parceria. Mas, para continuar aqui, eu procurei alguns trabalhos no mercado formal, né, para poder me manter, porque nem sempre a música dá, né? Às vezes tem um período que a gente não trabalha, então eu precisava ter algo mais seguro para poder permanecer aqui. Eu não queria voltar para Paraíba com a mão na frente e outra atrás. Enfim, eu queria continuar trabalhando, né? E me ajudando e ajudando as pessoas que me ajudaram um dia também. Não queria parar. E não queria principalmente parar com a música, né? Que é a minha vida. Hoje, com a pandemia, o Ricardo voltou para Paraíba e eu continuo aqui em Curitiba. Não sei se o Ricardo vai voltar para cá ainda, mas eu continuo aqui em Curitiba, trabalho como bancária, como eu falei no início. E agora eu aproveito o tempo que eu estaria trabalhando com a banda, com shows, né, com os eventos, para cuidar do meu canal no YouTube. Eu já tinha o canal, mas não cuidava, e esse período foi um momento em que eu parei mesmo para fazer o meu canal, para trabalhar o meu canal e para cuidar das outras redes sociais. Então, aproveitem já aí, vocês que estão me ouvindo agora, né, para acessar o meu canal no YouTube, Luciene Pereira, procurem lá Luciene Pereira, no Facebook também Luciene Pereira, no Instagram Luciene Pereira Oficial. Tá? Então já aproveitem, já conheçam um pouquinho mais do meu trabalho, ativem o sininho, se inscrevam no canal para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. A mensagem que eu trago para vocês é que permaneçam firmes aí nos seus propósitos, estudando firme, porque eu cheguei onde cheguei porque passei por muitas dificuldades. Eu não desisti diante das dificuldades, né? E a primeira delas que eu enfrentei foi ficar distante da minha família. Para vocês terem uma ideia, como eu falei ali, inicialmente foram 15 dias distantes quando eu estava em Campina Grande, e depois de uma pessoa, aproximadamente aí 4, 5 meses, a gente ficava sem ver os nossos pais, né? Vieram outras dificuldades também ao longo do meu trabalho, enfim, que daria aí um dia inteiro relatando, enfim, não dá para falar agora, mas houve muitas dificuldades e eu permaneci firme, né? E cheguei onde cheguei. Dificuldades ainda virão, mas é importante a gente permanecer firmes nos nossos propósitos, né? Porque só assim a gente consegue chegar onde a gente quer. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada, Marco Lima, pelo convite, por tudo que você tem me proporcionado. Muito obrigada ao Instituto dos Cegos por tudo. Até logo. É isso aí, pessoal. Que história linda da nossa entrevistada de hoje, né? Luciene Pereira, uma cantora jovem paraibana, com muito talento, com muita superação. Mais uma rica história para a nossa coleção do quadro Muito Além da Visão, do seu podcast Educa. Eu sou Marco Lima, me despeço hoje, esperando encontrá-los mais uma vez no próximo programa. Um abraço e até mais. Esse foi o quadro Muito Além da Visão. Semana que vem tem mais história. Sapo jururu na beira do rio. Quando o sapo gritou, maninha, que tá com frio. A mulher do sapo também tá lá dentro, fazendo rendinho, maninha, pro seu casamento. Sensacional, hein, gente? Luciene Pereira, grande cantora. Que entrevista bacana, parabéns ao professor Marcos. Conhecemos aí a história dessa grande artista,
aqui no nosso podcast Ponto Educa, no quadro Muito Além da Visão. Felipe Veras, que história bonita, hein, Felipe? Que história bonita, que história inspiradora, né, pra gente se espelhar na história dela, né, porque isso acontece com muitas pessoas, e principalmente no ramo da música, né, que é um ramo que você, se você entra numa banda, você começa a viajar, se distancia da família, né, dos seus pais, ou então se você é casado, da sua esposa, do seu esposo. E ela contou um pouquinho da história dela, né, sobre como ela foi para Curitiba, né, as dificuldades e as vitórias também, né, que ela teve. Falou, né, do canal dela aí, inclusive já reforçando, Luciene Pereira no YouTube. Sigam aí, se inscrevam lá, se inscrevam aqui também para continuar ouvindo mais histórias inspiradoras, né, de pessoas cegas e com baixa visão, no muito além da visão, histórias que vão muito além da visão. Com certeza, viu, Felipe? Pois é, histórias inspiradoras como esta vocês ouvem aqui, sempre com o professor Marco Lima, no quadro Muito Além da Visão. Pois é, para quem não sabe, ou de repente para quem conheceu a Luciene, ou não lembra, ela fez parte do Instituto dos Cegos por muito tempo e hoje está morando em Curitiba, viu? Eu conheci Luciene, cheguei no Instituto dos Cegos, ela ainda estava lá, eu era bem pequeno, conheci a Luciene assim, mesmo bem pequeno, né? Mas tive a oportunidade de conhecê-la. Um abraço para você, Luciene, vamos com certeza se inscrever no canal dela. Muito bem, depois aí do Muito Além da Visão, chegou a hora do Diga aí, Professor. Pois é, nós estamos em uma época muito bacana, muito boa, época do folclore, e por esta razão, no quadro de hoje, com o professor Getúlio Martins, professor de artes da Escola Municipal General Rodrigo Otávio, o Engro, e ele vai falar justamente sobre o folclore, a importância, os costumes, as tradições, algumas comidas típicas também, né? Olha, que época bacana, não é isso, William Veras? Rapaz, eu tô rindo aí com o teu cachorro de fundo, que resolveu participar também. Mas, cara, é uma época realmente muito bacana. Inclusive, eu abro até um parênteses para dizer que folclore me lembra comida boa, viu, Otto? Porque lá no Instituto, todo ano, cara, tem ali eles lidam muito com essa questão do folclore, né? E tem um café folclore que é fornecido pelo Instituto nos meses de agosto, que é muito bom, cara. Ele uma forma de relembrar as comidas nacionais, e também é um dos objetivos aí, é um dos significados do folclore. E aí, cara, a gente conversou com o professor Jesus, né? E também conversou com o professor Marcos Lima, professor Júnior Baiano, né? Os três são professores que atuam também na rede de ensino, são professores que ensinam arte, ensinam música, então, professores que estão ligados diretamente a essa área da cultura, essa área da educação, né? Então foi uma conversa que rendeu muito, foi muito bacana, eu mediei lá esse papo, o Felipe estava lá também com a gente, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque foi extremamente rica a conversa que a gente teve, extremamente agregadora, Otto. Pois é, William Veras, e essa época do Instituto eu também lembro muito, viu? Época boa, muitos cafés folclóricos, época realmente boa de se reviver. Então vamos nessa, vamos ao quadro Diga aí, Professor, agora aqui no nosso Ponto Educa. Diga aí, professor. E é nesse clima cultural que a gente começa a nossa entrevista de hoje, nesse clima de música que lembra aí a cultura do nosso país, as culturas, os costumes, as boas músicas, porque é sobre tudo isso que a gente vai falar agora com todo o pessoal que está aqui na bancada junto comigo, que vai conversar conosco, vai participar dessa entrevista. Hoje está aqui o meu amigo Felipe Veras, que é o nosso editor, já está aqui com a gente. Está também o professor Marcos Lima,
professor Júnior Baiano e o nosso convidado que nós vamos apresentar agora para vocês. O nosso convidado de hoje, dessa entrevista, para falar sobre o folclore, sobre como surgiu o folclore, né, como é que funciona tudo isso, é o professor de artes da Escola Municipal Rodrigo Otávio, que a gente conhece como Embro por aqui, que é o professor Getúlio Martins, vai conversar com a gente hoje. Vamos começar a ouvir ele, nosso querido professor Getúlio, que está nos dando a honra de participar com a gente. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por tirar um pouquinho aí do seu tempo, que eu sei que é corrido, para estar aqui conversando com a gente. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para suas considerações iniciais e também já para explicar, porque não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que conhece, que convive. Então explica, para começar essa prosa aqui, né? O que é o folclore, na verdade? Seja bem-vindo, professor. Obrigado, William. Agradeço a Marco o convite, a todos vocês, Júnior Baiano, Felipe Silva. Ótimo, fiquei muito feliz com o convite para estar aqui para falar sobre isso, sobre essa data que é comemorada anualmente desde 1965, né? Aqui no Brasil, que foi instituído o Dia do Folclore. E uma curiosidade já, eu acho que eu já vou falando aqui, que esse termo, né, folclore, ele é um termo que não é nada brasileiro, né? Ele é um termo importado. Ele vem, a publicação de um artigo numa revista inglesa, por um estudioso da área, em 1846, em 22 de agosto de 1846, nesse artigo havia uma terminologia, né? Esse estudioso, ele define como os saberes populares, né? Os saberes que eram da população comum, que havia uma série de saberes ali que ele achava importante. Tinha muito conhecimento, e folclore significa isso, conhecimento das pessoas, o conhecimento do povo, conhecimento popular. E foi daí que nasce esse termo, né, essa terminologia, timidamente no início, e aí no final do século XIX começa a ser estudada, né, mais e mais, mas ganha força no século XX, e que as pessoas vão entendendo que existe, de fato, uma série de saberes que são construídos principalmente pela tradição oral, né, é passado de pai para filho, nas comunidades, né, de uma geração para outra, esses conhecimentos são transferidos. E esses conhecimentos têm a ver com medicina, têm a ver com a cultura da estética, né, como se vestir, como se enfeitar, os dias de celebração, tem a ver com a forma e os tipos de comida, os tipos de alimentos que são produzidos, tem a ver com uma série de conhecimentos e práticas que estão relacionadas mais tarde, né, foram sendo relacionadas com uma cultura. E essa cultura, quando ela é reconhecida, porque até então só existia uma cultura, né, a cultura predominante, a cultura hegemônica, aquela que dominava, que vinha de fora muitas vezes, aqui no Brasil principalmente, né, era a cultura europeia, ela vinha de fora, e todos os outros conhecimentos e tradições mantidos pelos povos indígenas, ou trazidas pelos povos africanos, ou trazidas por outros povos, ou desenvolvidas aqui, elas eram tratadas como um conhecimento inferior. E aí, a partir dos estudos do século XIX, principalmente, o folclore ganha força e ele vai ganhando o status de cultura, e aí vai sendo chamada de cultura popular. Hoje, apesar do termo mais utilizado ser esse, né, às vezes tem alguns estudiosos que discordam, outros concordam, não é um ponto resolvido, continua sendo um termo estudado hoje, mas chamam tanto de folclore como chamam de cultura popular. Mas a gente guarda muito mais essa tradição da cultura e do Dia do Folclore como algo intimamente ligado com os festejos, né? Os períodos de festas em que celebramos uma cultura que é trazida a nós por nossos antepassados, por nossos pais e avós, como as culturas de histórias do Saci Pererê, Curupira, Boitatá, mas também as comidas, mas também São João, uma série de outras, sons, samba, baião, tudo isso pertence a uma série de conhecimentos construídos
principalmente de forma oral. E alguns estudiosos, eles consideram, inclusive, que não se deve chamar, né? Dizem assim, melhor a gente não chamar de cultura popular, porque quando eu chamo de cultura popular, eu estou admitindo que existe uma cultura hegemônica. Então, existe sempre uma contraposição, né? Se eu estou falando que é uma cultura popular, muitas vezes as pessoas consideram como algo inferior. E ainda hoje existe essa cultura. Então, os estudos, eles precisam continuar nessa área, e a divulgação do folclore, desses estudos, para que a gente possa cada vez mais integrar essas duas culturas, entender tudo como uma cultura social, né? É uma cultura que está unida, que inclui todas elas, né? Nós somos a soma disso tudo, como o Marco falou no início, né? Tem tanta cultura indígena que ainda está por ser, muitas delas ainda por serem, né, trazidas, né, para a cultura hegemônica, que é essa que é ensinada nas escolas, né? Muito da cultura africana conseguiu chegar nos currículos escolares, por exemplo, e hoje as crianças têm o direito de aprender sobre isso. Sim, sim. E eu queria chamar exatamente ele para entrar aqui na conversa, o professor Marcos Lima, e queria, professor, que o senhor abrisse um parênteses. Aqui é uma conversa mesmo, a gente está muito chique hoje. A gente tem três professores, né, para a gente conversar sobre folclore, então tá muito bom o negócio, viu? Eu queria que o senhor explicasse, Marcos, antes até do senhor fazer perguntas também para o professor Getúlio, um pouco mais sobre esse evento do Instituto. Todos os anos o Instituto ele promove esse tipo de educação também sobre o folclore. Eu acho legal a gente comentar aqui no podcast para as pessoas entenderem o que o Instituto tem feito e como é passado isso para os alunos do Instituto sobre o folclore. Explica para a gente, professor. Muito bem, William. Na verdade, nós temos compromisso, enquanto professores de arte, de manter, né, as tradições, fazer reflexões permanentes a respeito dessas influências, né, desse momento cultural que a gente precisa valorizar, a nossa identidade cultural, a identidade do nosso povo. E o que é que a gente procura fazer? Uma discussão, né, um estudo de temas, de várias linguagens, dos elementos do folclore, e um desses elementos, até o Getúlio falou, é a questão da culinária. Então, a gente tem aqui, Getúlio, na nossa instituição, o dia que a gente comemora, né, geralmente é um pouco antes do dia 22, a gente chama Café Folclórico. Consiste em a gente tomar café junto com todos os usuários, nossos alunos, e escolhemos uma comida típica para, além do estudo da pesquisa, a gente experimenta também, né, a comida gostosa, faz um momento de integração com todos os alunos, professores, funcionários, regado a muita cultura, né? Os elementos, a música está presente, a poesia popular, enfim, é um momento de celebração do dia que é destinado ao Dia do Folclore. Então, eu entendo, William e os demais, que é um dever de nós, professores de arte, resgatar isso permanentemente, porque trata-se de identidade cultural. E é interessante, nas aulas que nós tivemos lá no professor Zé Nilton, não sei se Getúlio chegou a pagar alguma cadeira com ele, ele dizia assim, a gente está tão absorvido pela questão cultural que a gente nem sabe, mas a gente reproduz essas heranças do povo africano, do povo indígena, dos europeus, né, com as três grandes raças, né, que dessas influências, né, na nossa formação. Então, a gente, por exemplo, gosta de tirar um cochilo depois do almoço. Isso já tem uma herança. Gosta de deitar na rede, eu gosto de deitar no chão, né? Enfim, prosear do lado de fora de casa, isso também tem elementos da cultura. Enfim, prosear, fazer são tantas coisas que, meu Deus... As pessoas fazem nem percebem, né, professor? Como estamos impregnados sem querer, né? Por isso que vem essa questão da miscigenação, né? Que produto dessa miscigenação da gente, que gerou um país que é multicultural. A gente não tem uma coisa muito clara, né? O Brasil é uma mistura danada de influências, e às vezes a gente gosta de tapioca, né? Eu adoro uma tapioca, é uma influência, é uma herança. Eu gosto de dançar um forrozinho, eu gosto de cuscuz, né? Eu gosto de cuscuz, que foi até esse ano que trabalhou, e por aí vai, né? Então é isso, a gente quer mostrar que
o folclore, as tradições, tudo isso, essas heranças, estão presentes no nosso dia a dia, a gente nem percebe, mas somos completamente influenciados por essas culturas. Não é isso, Getúlio? Você estava falando, Marco, eu estava lembrando aqui que eu cheguei... Uma historinha, né? Em 2005, não, 2003, eu fui aqui eu soube de um evento que ocorre aqui em Cabo de Santo Agostinho, Sim. em Pernambuco. E aí era chamada a Festa da Lavadeira. E eu disseram, né, chegou essa informação para mim, que era o maior evento de dança popular da América Latina e acontecia aqui. Eu disse, eu tenho que ir lá ver, tenho que ir lá saber como é que é isso. Então peguei um grupo de amigos aqui, uma câmera velha, que tinha umas fitas velhas, vamos lá gravar isso, vamos ver. E estava esse meu colega, inclusive argentino, ele disse, vamos lá, um colega argentino, na verdade, que faz a captação de sons, ele disse, vai ser uma oportunidade única, porque é um evento de dança e de música, e que eu vou poder gravar muitas coisas. Então a gente foi para lá. E aí lá, eu fui, a primeira das coisas, né, muito difícil de chegar, um local muito terra, e para poder chegar bem pertinho da praia, numa fazenda particular, que onde tinha esse evento da Festa da Lavadeira. Muitos grupos, tendas montadas em todos os lados, e eu fui tentando entender o que era aquilo, porque era uma coisa, eu nunca tinha visto um evento tão imenso, de uma forma assim, aberta, no espaço aberto, e aí foram me contar o que era a Festa da Lavadeira. Então veja como surge o folclore, né? Como surgem as tradições que vão fazendo parte no folclore. Um dia, nessa fazenda, o dono da fazenda encomendou uma escultura que ele tinha motivos particulares lá. Ele encomendou uma lavadeira, ele viu uma lavadeira, uma escultura de uma lavadeira, uma mulher lavando roupa na pedra, agachada, e ele comprou essa escultura e ele colocou na entrada, né, mais no meio do mato, assim, na entrada, na passagem, na entrada do sítio dele. Colocou lá, e aí depois de um tempo, ele começou a ver que tinha oferendas. Tinha uma flor, daqui a pouco vi um pessoal fazendo novena, passava por lá, rezavam lá e ia embora. Daqui a pouco começou a ter mais coisas, o pessoal começou a fazer evento na frente da lavadeira, começar a dançar, ou faziam música, ou se encontravam, começou a ser um ponto de encontro. E aí um dia ele teve essa curiosidade de perguntar, estão ouvindo? Sim, sim. Ele teve a curiosidade de perguntar o que era aquilo, e ele, por que vocês estão vindo aqui? Ele disse, não, porque essa aqui é Iemanjá. Apareceu aqui no meio caminho Iemanjá, e a gente vem aqui de vez em quando falar com ela. E aí ele perguntou para outro grupo da novena, então, o que é isso aqui? É porque é a representação de Nossa Senhora, lavando as roupas de Jesus. Cada grupo, e ele foi ver que aquele local onde ele colocou, que era uma trilha antiga, era a passagem de povos indígenas, a passagem de um quilombo que tinha perto, era uma passagem do pessoal católico que também fazia, era um caminho já muito antigo. E aí ele disse, mas o que é que a gente pode fazer? Vocês vêm aqui dançar, vamos fazer então um encontro do dia para cada um celebrar? E aí ele abriu para que todas as pessoas pudessem vir com seus grupos de dança, de música. E aí foi maracatu, afoxé, um monte de danças de grupos começaram a ir para dançar e para celebrar aquela figura que representava, na verdade, uma série, né, de simbologias atreladas a diversas culturas diferentes. E era a mesma cultura. Então, no momento, aquilo passou a ser aquela escultura, que até então ela serviu como um ponto de confluência de diversas tradições. E ela passou a integrar a dimensão da tradição e passou a ser uma figura folclórica naquela região. Poxa, bem interessante, né? História interessante, rapaz. É a verdadeira miscigenação, né? Aconteceu aí a mistura, que é na minha opinião, é a cara do Brasil, professor. É essa mistura. Essa mistura é que faz o Brasil ser o que ele é hoje, né? Ô, rapaz,
as histórias que a gente ouve nesse bate-papo maravilhoso aqui deixa a gente assim maravilhado, né? Juntamente aqui com o professor Getúlio, porque só fazendo uma conversa aqui junto a esse tema que o professor levantou, é uma das coisas que eu mais gosto assim de conversar com meus alunos, né? Nada melhor do que a gente conhecer o passado, conhecer a história de um povo, de um local, ou de um fenômeno que aconteceu, porque você começa a entender o presente, né? E foi o que aconteceu com ele para conhecer essa festa grandiosa de dança, né? Quando foi lá conversar com o dono da fazenda. Então, partindo disso aí, gente, é uma coisa que eu gosto muito de conversar em sala de aula. Gente, a gente precisa conhecer o passado para a gente entender onde a gente está pisando hoje, né? E a cultura popular e o próprio folclore traz muito isso para a gente, né? Por isso que eu acredito que é indispensável esse conhecimento folclórico para todas as pessoas de uma região, de uma cidade, de um país, porque a gente fica registrado historicamente e atualmente, né? Com o ambiente que a gente vive, a gente fica conhecedor, né? A gente toma posse dessa identidade. É uma coisa muito importante, muito bacana, para ninguém imaginar que a gente está aqui de paraquedas e fazendo alguma coisa por fazer, né? E na música, rapaz, a gente pode trazer até essa questão de sanfona e de sanfoneira, que eu sou apaixonado. A gente pode trazer até a própria música popular do Luiz Gonzaga, né? Que foi um camarada assim para o nosso país, que difundiu a música nordestina, né? Para ela deixar de ser assim apenas nordestina, de acontecer aqui nos interiores ou nos próprios pés de serra, nas festas que existiam aqui no Nordeste, né? Para ganhar um patamar nacional, né? Conhecimento popular de toda a nação brasileira, podemos dizer assim, através dele, né? Do crescimento dele enquanto artista, né? E ele trazia muito nas canções dele, a gente quando ouve, muito dessa cultura popular do Nordeste, da região de onde ele vivia, né, da região do Araripe, enfim. E ele difundiu os costumes do sertanejo para o Brasil. Então, aí o carioca, o paulista, enfim, toda a comunidade brasileira começou a ter acesso ao que era o Nordeste, né? Como as coisas aconteciam no Nordeste musicalmente, que ele falava de dança, falava de pegar água, do aboiador. Então, gente, eu acho que foi um cara que ajudou bastante, utilizando da música, a nossa música nordestina maravilhosa, né, para difundir isso pelo Brasil. Né? Então, foi uma coisa muito bacana que a música marcou no nosso Nordeste. Né? Porque a música, ela tem, a letra da música ajuda até as pessoas das outras regiões a entender mais sobre o Nordeste, né? Você falou tudo agora, então tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, realmente. Eu tenho uma pergunta para o professor Getúlio, mas antes, Felipe, você tem pergunta também? Vamos lá, vamos rodar aqui. Só gostaria de complementar aí, né, que como o poder do folclore, como o folclore é poderoso, né, que ele, ao mesmo tempo que ele mistura tudo, assim, ele une, né, como uma receita com vários ingredientes misturados que no final forma uma coisa só, né, uma coisa muito, muito bonita, né, enfim, isso a gente vê na música, né, hoje em dia a questão dos ritmos, né, o povo está misturando muitos ritmos, isso é muito bom. Na questão da linguagem também, né, o Nordeste, o povo nordestino se orgulha de ter aí uma linguagem bem variada, que depois eu gostaria que os professores aí comentassem também sobre isso, que eu acho muito interessante. Como o Brasil varia de linguagem, né, assim, de sotaque, de palavras que a gente nem sabe como é que foi, sabe? Que a gente se refere para alguma coisa que a gente nem sabe como é que foi criado, como é que começou. Então, Felipe Júnior, eu acho que tem algo
muito interessante também que o professor Marco falou no início sobre a identidade, né? A identidade que o folclore acaba falando sobre ela. Essa identidade, ela tem a ver com a apropriação da cultura, né? Ela valoriza cada indivíduo e a história de cada indivíduo, né? No momento em que você é dono desse conhecimento, você é autor desse conhecimento, você recebeu esse conhecimento e agora cabe a você passar adiante, você transforma esse conhecimento também a partir da sua experiência. E isso é essencialmente o que é a tradição, né, que vem com a cultura popular. Ele constrói essa cultura popular e o folclore. Cada um, ele é um autor ativo. Assim como na língua, por exemplo. Hoje, a gente tem uma cultura erudita, a gente tem uma cultura predominante que fala da norma culta, né? É aquela que é ensinada nas escolas. Mas, no entanto, a gente começa a falar aqui e se comunicar cada vez mais, né, pelas redes, e algumas palavras vão perdendo algumas vogais, vão perdendo, a gente vai utilizando outros termos, e daqui a pouco surge uma outra linguagem, né, ou ela vai se transformando. E nós, os atuais usuários dessa linguagem, vamos nos utilizando essa nova linguagem, né, nos apropriando dela e tornando-a, né, um novo padrão de comunicação, né, colocando um novo padrão de linguagem. Isso é a essência da liberdade que o folclore traz. Ele nos faz o co-criador dessa cultura. Nós nos apropriamos disso. Isso tem a ver com o indivíduo, isso a gente consegue fazer essa mistura, Felipe, de tudo, tá em tudo, mas ao mesmo tempo, essa tradição popular, ela consegue preservar as identidades. Eu lembrei aqui o professor Júnior falando do nosso Gonzagão. Ele chegou no Rio de Janeiro, né, e a música dele, ela foi a primeira vez que a música nordestina era cantada falando dessa identidade do nordestino. E por que ela dá tão certo? Porque naquele momento, São Paulo, Rio, Sudeste estava cheio de nordestinos que foram, né, nesse êxodo constante, saindo daqui das situações de seca, para trabalhar na construção de Brasília, Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro, trabalhar fora do Nordeste. E aí, de repente, as pessoas começaram a ouvir, os nordestinos começaram a ouvir essa música ali, na TV, na rádio. Eita, isso eu sei o que é. Então, quando Gonzaga ia tocar nos lugares, ou alguém ia tocar Gonzaga em algum lugar, começou a juntar, vamos dançar o forró, vamos dançar o baião, porque isso me lembra a terra para onde eu não posso voltar, isso me lembra o meu povo, isso resgata a minha identidade. E aí, sim... Casa. Oi, pois não? Sentiam em casa, né? Isso. E aí começa a restaurar essa identidade. Então, como falar do folclore tem esse poder restaurador da identidade sem massificar, né? Sem dizer que uma é melhor que outra, né? Eu achei interessante sobre isso, Getúlio, a importância que a Ariano Suassuna dá à nossa cultura, né? À nossa raiz, à nossa identidade, o nosso jeito de ser, né? Vocês podem perceber na fala dele, nas aulas que ele dá, e também nas obras, né? Não troco o meu oxente pelo ok de seu ninguém, né? É a gente valorizar o nosso oxente, oxe, né? O nosso jeito de falar, né? Não ter vergonha, né? Gostar das tradições, gostar do que a gente curte mesmo, se é uma tapioca, se é uma buchada, são coisas assim, dormir em rede, por que, né? Não valorizar isso? Né? Isso é o mais legítimo, a mais legítima característica, né, da nossa identidade é quando a gente se afina com aquilo. Né? E foi bem lembrado o Gonzaga, porque exatamente ele não estava fazendo sucesso quando queria reproduzir, né, a valsa, né, aquelas músicas, aqueles estilos europeus. Né? Foi uma coisa que não teve sentido nenhum. Né? Mas quando ele assumiu o papel de vaqueiro, de cangaceiro, né? Usando aquelas tradições, aquela roupa, o sucesso que ele fez no Brasil todo. Né? Quando a gente se orgulha, né, da nossa identidade, quando a gente
né, não sentir vergonha. Quando a gente usa toda aquela nossa identidade, né, a gente acaba passando até o próprio interesse para as outras pessoas, né, que não têm essa proximidade com a cultura, de conhecer mais, né, acaba propiciando mais essa mistura também. Querem conhecer uma outra curiosidade? Pois não, fica à vontade. Então, olha só, o folclore ele foi utilizado no início, no Brasil, principalmente, porque ele vai surgir num contexto de um movimento chamado romantismo. E o romantismo vai vir para o Brasil junto com a ideia de valorização de tudo que é nacional, com nacionalismo, tudo que é da terra. Isso vai gerar depois um outro movimento chamado modernismo, que vai assumir a cultura de um interior do Brasil que é idealizado. Então ele vai falar das grandes qualidades das pessoas do interior, que é o local onde as pessoas ainda cuidam uns dos outros, vai valorizar toda a cultura, as crendices, tudo que tinha no interior é o que é melhor, mas principalmente como uma forma de valorizar a identidade brasileira. Eles vão associar o interior do Brasil como um lugar onde realmente as pessoas são brasileiras. E isso vai gerar esse movimento de valorização de tudo que é do interior. Aí o que acontece? Durante um tempo, as pessoas vão ficar assim, dizendo, poxa, eu estou aqui na cidade, aqui tem uma cultura diferente, mas a melhor é a do interior. As pessoas começam a não gostar muito do termo folclore. E é por isso que algumas pessoas ainda ouvem o termo folclore e ficam assim meio, não gosto disso, porque elas associam, às vezes, só com uma ideia de interior. Mas, na verdade, folclore tem a ver com identidade, como está sendo falado. Então, nós temos novas identidades aqui. Nós temos um folclore que pertence, às vezes, à cidade, que pertence às comunidades ribeirinhas, por exemplo. Eu visitava muito aqui as comunidades ribeirinhas, e tinha a história do pai do mangue, que eu morria de medo de entrar no mangue eu ia lá arrancar caranguejo com os amigos que eu tinha, e aí de repente aparecia, o pessoal gritava, olha o pai do mangue, e saía menino correndo para tudo quanto era lado, fugindo, ninguém nem via nada, era só para assustar. Caramba. E eram histórias que eu ia entendendo, que não pertenciam à cidade, mas ao mesmo tempo eu ia aprendendo a viver. Então são identidades diferentes, né? E é interessante como hoje saiu dessa ideia de valorização do interior e hoje a gente já reconhece, né, o folclore está tão identificado com uma identidade, né, e culturas que podem existir, inclusive na cidade. Professor Getúlio, nós sabemos que se tem um lugar que vale a pena e é importantíssimo falar sobre cultura, sobre costumes, né, sobre tradições, é no ambiente escolar, né? E nós temos 3 professores aqui, temos o senhor, temos o professor Marcos, temos o professor Júnior, 3 grandes professores que ensinam também na escola, no ensino regular, e podem concordar com isso, né? E o nosso podcast ele é ouvido também por muitos professores, e eu queria que você explicasse para a gente, professor, como é que você faz, qual é a forma que você encontrou de levar para os seus alunos esse conhecimento, né, que está totalmente ligado à arte, obviamente, esse conhecimento sobre a cultura, sobre as tradições, até porque a escola é um ambiente que tem pessoas de todos os tipos, né, de todos os costumes, culturas diferentes. Que ótima pergunta, William. Acho que a essência dessa partilha é também aqui dessa experiência como professor, é o que eu tento reproduzir lá também na escola, né? O folclore, ele é herdado, né? Ele é um conjunto de tradições, né, que são herdadas pelo indivíduo. Então, cada criança, ela é culturalmente também construída nesse sentido. Ela também tem acesso e recebeu todos esses ensinamentos, ouviu também dos seus pais, avós, amigos, essas tradições. Então, o primeiro movimento é ouvir dessas crianças e jovens, que conhecimento sobre folclore, sobre as tradições de cada uma. E o segundo movimento é o de eles se ouvirem. Quanto mais a gente partilhar conhecimentos, mais a gente aprende a ouvir, mais a gente aprende a respeitar a cultura do outro. Por que a educação no contexto
né, numa concepção inclusiva, ela vai além, por exemplo, de deficiência ou de altas habilidades ou dessa política de inclusão. Ela vai no sentido de incluir todas as vozes, todas as culturas, de incluir a todos. É a possibilidade da própria escola restaurar uma relação, né, que ela vem se perdendo muitas vezes por focar numa cultura hegemônica, né, na transmissão de conhecimento, né, ser muito tradicionalista nesse sentido. Mas a escola tem muito a aprender nessa escuta. E nas aulas de artes, sou professor de artes visuais, então na cultura do visual, né, a gente explora muito um conceito chamado estética do cotidiano, que é algo que está ligado a como as crianças vivem o seu dia a dia, né? Que objetos, né? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre cerâmica e muitas vão falar sobre o artesanato. E quando chegam na feirinha e falam de que tem uma feirinha que tem um artesanato, que tem na casa deles um artesanato, eu fui no interior e vi um artesanato de um boi, disso, daquilo, a gente vai lá e vai perguntar onde começou isso, né? Aí eles vão falar que viram na casa do avô, da avó, do avô no interior. Aí daí a gente vai chegando, por exemplo, a figuras como o mestre Vitalino, que era um grande, né, mestre de cerâmica e de cultura popular, praticamente inaugura esse movimento no Nordeste, é um dos que contribui muito com a força, né, e mostra a potência de uma cultura tradicionalmente, né, construída, herdada. Ele inaugura isso também, representando nas suas cerâmicas, né, na sua argila, o que ele via, né, como ele vivia essa cultura, o povo, como as pessoas viviam, o carro de boi, a chegada do dentista na cidade, arrancando os dentes, e aí isso acaba se transformando um elemento tão representativo dessa identidade que ela é reconhecida em todo o mundo. Então, a partir dessas partilhas dentro na escola, a partir das crianças e dos jovens, no exercício e na prática de se ouvir, de se respeitar, a gente vai acessando outros conhecimentos que são tradicionais, que hoje passam a ser da cultura hegemônica, né, como o mestre Vitalino, que passa a ser hoje um escultor estudado, mas que por muito tempo foi considerado uma cultura popular, às vezes invisibilizada, e assim a gente vai descobrindo também. Mas também qual é o artista que trabalha no seu bairro? Qual é o artista? Você conhece algum? Tem algum que trabalha com cerâmica? Tem algum que trabalha com madeira? Quais são os escultores? Quais são os pintores do seu bairro? Então, esse olhar, falar de folclore, de tradição cultural, dessas tradições, né, ligadas à cultura popular, tem a ver com olhar para a própria comunidade também. Então, nessas descobertas, a gente vai descobrindo que tem ali, às vezes, do lado, como a gente já fez um movimento assim, descobrir que tem os artistas que produzem a cerâmica vizinho a um deles, e eles não sabiam. Então, essas descobertas são muito desejadas no contexto da sala de aula, enquanto eu estou lá. É isso. Show. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa para agregar nessa conversa, para a gente ir para os nossos finalmente aqui? Daria mais 1 hora aqui, né, professor, se a gente quisesse. Nossa, é um papo tão gostoso. Todo professor de arte gosta de partir daí, né, de identidade, gosta de trabalhar muito essa questão de raiz, né, cultura de raiz, partir de onde você existe, né, e para poder ampliar o seu horizonte de cultura. Porque é nesse encontro de diferentes heranças culturais que exatamente forma-se a nossa identidade, né? Então, é muito boa a fala de Getúlio nesse sentido. Na música não é diferente, né, Júnior? A gente vai trabalhar exatamente a música que eles escutam, né? As músicas que estão mais presentes na vida, e a gente gosta muito de escutar isso deles, e a partir daí ampliar os horizontes, né? Não ficar só num estilo, falar que existem outras possibilidades. Inclusive, na própria raiz da música nordestina, a gente tem que encontrar, né, e viajar um pouquinho no tempo, encontrar o coco, né, encontrar as raízes do forró, e por aí vai, né? Encontrar o samba, né, que o samba também é muito importante, é uma herança africana muito forte. E até né? dos próprios instrumentos, né, professor? Tem tanto instrumento aí que é ligado à cultura, né?
Então, é uma riqueza. A gente partir daí, a gente, né, Júnior e professor Getúlio, a gente cria um horizonte muito bom de base, né, de formação de cultura, porque o arte educador, ele é um alfabetizador estético, artístico, musical, né? Ele começa a dar essas compreensões que o aluno talvez não tenha tanto essa compreensão de início, né? Ele usufrui, mas não tem uma compreensão, uma percepção. E o papel da gente é esse, na escola, na sociedade, na vida. Professor Júnior, suas considerações. É isso mesmo, rapaz. É isso mesmo que eu penso, da mesma maneira que Marco falou, né? E gostei muito dessa última fala do professor Getúlio, que como Marco falou, né? A gente trabalha justamente tudo isso também no campo da música, a gente também envereda um pouquinho por outros âmbitos da arte mesmo, né? Para enraizar e fazê-los conhecer mais, né? A sua própria cultura, de onde veio, que povos trouxeram para cá, que modificações aconteceram, como a gente vê isso hoje. Então é uma coisa que fascina todos nós, né? E que está presente no nosso dia a dia, né? É isso que eu quero deixar para todo mundo aí do podcast Ponto Educa. Um grande abraço para todos. Coisa boa, gente. Como é bom falar sobre bons costumes, sobre o nosso povo, sobre as nossas raízes. É muito bom falar sobre isso. Eu queria, professor Getúlio Martins, agradecer a sua participação conosco hoje. Foi muito rica a sua participação aqui. Eu tenho certeza que quem teve a oportunidade de estar com a gente aí durante esse bate-papo aprendeu muito e vai conseguir também, além de absorver, difundir para outras pessoas essas informações e fazer com que o folclore seja cada vez mais valorizado no nosso país. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, William, agradeço a Marco também, Felipe, Júnior, a vocês por essa oportunidade de compartilhar, é sempre muito bom, e eu me coloco à disposição também, sempre que quiserem, pode chamar, foi muito legal essa conversa. Volto com você nos estúdios, Otto de Souza. Diga aí, professor. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Para palma, 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 para pé, pé, pé. Para roda, 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 caranguejo peixe é. É isso aí, que quadro sensacional, viu, rapaz? Olha, meu amigo William Veras, se falou aí no meio de algumas comidas e tal, rapaz, deu uma vontade agora de comer um cuscuzinho. O cuscuz é uma das nossas comidas, né, William? Você gosta do cuscuz? Eu amo cuscuz, e cuscuz combina com tudo, né? Tudo que você imagina combina com cuscuz, com ovo, com carne, com salsicha, até puro, só com manteiga combina, com tudo, cara, é impressionante. Cuscuz é vida. Rapaz, é um dos meus pratos preferidos, viu, William? Principalmente no café da manhã, com aquele ovinho frito, é bom demais. Pois é um prato folclórico. É, rapaz, com certeza. Olha, que entrevista bacana, viu? Parabéns a vocês, grande bate-papo, foi muito bom para a gente relembrar, né, para conhecer mais sobre o folclore, então foi muito bacana mesmo. Esse foi o Diga aí, professor. Na nossa próxima edição do Ponto Educa, tem mais aqui, com certeza. Pois é, amigos, passou rápido demais, hein? Já estamos no final do nosso episódio de hoje. Que bacana aprender mais, relembrar sobre o folclore, ouvir a história da nossa amiga Luciene Pereira também. Foi muito bacana, hein, amigos, essa edição? Foi top, foi realmente incrível. Minha saudação final aí a quem acompanhou até agora, né? Obrigado aos participantes, obrigado a vocês que estavam com a gente. Minha saudação também ao cachorro de Otto de Souza, que participou aqui na hora do início, quando eu falei do folclore, ele ficou feliz, participou também. Ele queria cuscuz, rapaz. Rapaz, ele ouviu o cuscuz e gostou. Mas foi muito bom, viu, Otto? Então, eu acho que esses podcasts, principalmente esses podcasts especiais, que foram esses últimos que a gente fez, nos trouxeram aprendizados incríveis, né? Sobre esporte, agora sobre o folclore, para a gente entender um pouco mais da cultura brasileira,
né? E o quanto é importante a gente valorizar isso, a música, os costumes, a culinária, o jeito de falar, o jeito de se vestir, de se portar, tudo isso é o conjunto do que a gente entende aí por cultura e que a gente precisa de fato respeitar e entender que todos nós temos respeito e essas culturas precisam ser valorizadas, né, meu amigo? Com certeza. Felipe Veras, suas considerações finais também por aqui? Episódio muito bom hoje, esperamos vocês no próximo episódio, né? Já deixando aqui a pergunta. Eu acho que se perguntasse, né, o que eles mais gostam, assim, do folclore, eu acho que eles iam dizer a comida, né? Pelo menos eu ia dizer. Então, eu queria saber de vocês aí, que estão nos ouvindo, deixa nos comentários aí, qual a comida que você mais gosta, qual é a sua comida preferida do folclore. A minha é o cuscuz, né? Eu acredito que a de Otto e de William também, pelo que eles disseram aí. Então, deixa nos comentários aí que a gente lê tudo, a gente quer saber qual é a comida que você mais gosta do folclore. É isso aí, gente. Abração. Valeu, Felipe Veras, abraço. Olha, pergunta lançada no ar, viu? Vamos aí deixar os nossos comentários, né, gente? E aí, qual a comida que você mais gosta? Eu também vou no cuscuz, viu, Felipe? Pois é, aprecio também, rapaz, aquela tapioquinha gostosa, com coco, com queijo, mas o cuscuz realmente é a que eu mais gosto, viu? E você, o cuscuz vai ganhar, hein? Telespectadores, William Veras, eu sei que você já se despediu, mas diga aí a sua também. É o cuscuz mesmo ou tem outra comida que você mais gosta? Cuscuz e tapioca. Opa, tamo juntos então, viu? É isso aí, rapaz. Pois é, vamos aí, gente, participando, deixando os comentários, compartilhando. Dá um joinha, dá um like aí pra gente. Nós contamos sempre com vocês. Deixem também ao longo da semana sugestões, suas opiniões são muito válidas, de suma importância aqui pra gente sempre no nosso podcast.educa. Agradecemos a todos, aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Ponto Educa, um podcast realizado pelo projeto Ponto de Cultura do Instituto dos Cegos da Paraíba. Você ouviu Ponto Educa, um espaço de compartilhamento de bom conteúdo pensado e apresentado pelos alunos do Instituto dos Cegos da Paraíba. Semana que vem tem mais.